A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha amada. O Espírito Santo tem uma mensagem para o seu coração. Eu acredito que você aí do outro lado, por várias vezes já se questionou qual é a igreja verdadeira e como identificar se uma igreja é ou não verdadeira. A palavra de Deus, começando pelo livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 ao versículo 19, vai dizendo o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Presta atenção, que se alguém acrescentar alguma coisa a mais do que já está escrito de Gênesis, Apocalipse, Deus fará as pragas que estão escritas nesse livro recair sobre essa pessoa, vir sobre a vida dessa pessoa. E no versículo 19 vai dizendo: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Significa que se alguém tirar qualquer coisa, Deus tirará. Em outras palavras, a pessoa irá perder a oportunidade de ser salvo. A pessoa perderá a salvação. Deus está nos mostrando em Apocalipse 22, 18 e 19, que nem eu, nem você, nem teu pai, nem tua mãe, nem teus tios, teus familiares, nenhum homem que se diz pregador da palavra tem direito de aumentar alguma coisa nas Sagradas Escrituras ou tirar algum item, algum versículo das Sagradas Escrituras. Meu irmão, como identificarmos uma igreja se é ou não de Deus? Presta bastante atenção. Toda igreja que surge rejeitando o Senhor Salvador Jesus Cristo como Senhor, como o foco das pregações, essa igreja não é de Deus. Como por exemplo, Simão Kimbangu rejeita um Cristo, essa igreja não é de Deus. Simão Toco rejeita um Cristo, não é de Deus. Testemunhas de Jeová, eles rejeitam, a única religião que rejeita que Cristo não morreu na cruz. Dizem que Cristo morreu na estaca. Deixa-lhe dizer que a testemunha de Jeová também não é de Deus. A testemunha de Jeová rejeita a existência do inferno. Ainda bem que o Espírito Santo me levou a tocar nesse ponto. Dizem que o inferno não existe. Eu que estou aqui falando convosco, perceba, eu tive experiência de morte 2 vezes. Você entende? Eu tive experiência de morte 2 vezes. Na segunda experiência de morte que eu tive, eu cheguei de estar no inferno. Eram 3 da madrugada, quando eu me encontrava na minha sala, lâmpada apagada, eu estava deitado, eu senti o que é a morte. Eu tenho experiência da morte. Na minha segunda experiência de morte, eu estava no inferno. A primeira bola de fogo me caiu no pé direito, abriu o meu pé. O fogo perfurava e cozia a minha alma. Eu entrei em choque, eu entrei em pânico quando aquela chuva de fogo caía sobre mim. Deixa eu lhe dizer que eu chamei por Jesus Cristo 3 vezes. Gritei, entrei em pânico, eu gritei: Nazareno, Nazareno, Nazareno. Terceira vez, quando eu chamo por Jesus, por Nazareno, ele me traz de volta para a vida e eu estava na sala sozinho. Eu me levantei, dobrei o meu joelho no cadeirão, abri a Bíblia no livro de Salmos com medo e procurava orar. E deixa-lhe dizer que eu não consegui orar. Naquele momento, Satanás veio, parou nas minhas costas e tocou nas minhas costas. A minha t-shirt mexia no meu corpo como se tivesse vida. Eu me levantei, deitei no cadeirão e a única coisa que eu queria era que amanhecesse. Eu só queria que tocasse 5 da manhã para eu poder abandonar aquela sala e sair daquele lugar. Então logo perceba, toda igreja que afirma que o inferno não existe, não é de Deus, é satânica, é de demônio, não pertence a Cristo Jesus. Toda a igreja de Cristo, primeiro, assume que Jesus Cristo veio em forma humana, caminhou como humano e que Cristo Jesus viveu dentre os homens, estava sujeito às mesmas paixões que eu e você. Esse Cristo Jesus fora morto, foi crucificado, ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Deus Pai e vive para todo e sempre. Deixa-lhe dizer,
toda igreja que rejeita Cristo Jesus não é de Deus. Você percebeu, amado? Toda igreja que aumenta alguma coisa aqui dentro e tira, não é de Deus. Por outra, como identificar uma igreja se é ou não de Deus? Perceba, toda igreja que não tem oração, muita oração, não é de Deus. Porque Satanás não pode contra uma igreja de oração. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos conhecem, têm o cartão multicaixa. Perceba esse ponto, esse item que vou lhe apresentar. Imaginemos que eu tenho o meu cartão multicaixa. Eu pego no meu cartão multicaixa e o meu irmão, que não é o dono do meu cartão, ele descobre o código PIN do meu cartão multicaixa. Se ele pegar no meu multicaixa e ir para o banco, melhor dizer, se ir para o multicaixa, ele colocar o cartão, conhecendo o meu código do multicaixa, ele vai tirar o dinheiro, mesmo o cartão não sendo dele. Por quê? Porque ele conhece o código. Sabe por que os pastores, muitos que são falsos, usam o nome de Jesus até um certo ponto? Porque eles têm um cartão que não é deles, mas eles sabem que para que as coisas aconteçam e para que venha povo, é só usar o nome de Jesus. Eles têm a senha em mão. Você percebe, amado? Então, a igreja que não é de Deus, para começar, eles não oram muito. Inventam grupos de coragem para matar o tempo. É coragem da mamã, é coragem dos papais, é coragem dos jovens, é coragem das crianças. É muito grupo coral dentro da igreja. É músicas que não tem nada a ver implementado na igreja. Você está percebendo, amado? Outra igreja que não é de Cristo, para você perceber que não é de Cristo, quando eles pregam, eles nunca falam. Jesus Cristo deve ser apresentado no princípio, no meio, até o fim de cada pregação. Você percebe? Ok, presta atenção. A Bíblia vai dizendo em João 10, versículo 10, que Satanás veio senão a matar, roubar e destruir. Perceba, Satanás veio senão a matar, roubar e destruir. Satanás é ladrão, bandido. Satanás é que rouba. Todo filho de Satanás, todo aquele que não tem o Espírito Santo, que é gerado de Satanás, que tem a natureza de Satanás, dos demônios, dos principados, potestades, roubam. Pegam na Bíblia, aumentam lá uma coisa, uma história que eles criaram, que eles inventaram, para poder roubar do povo. E esses estão escritos onde? Estão escritos aqui no livro de... Eles estão escritos no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 1 adiante. Depois lê em casa, do versículo 1 adiante, essa passagem. Você vai ver que a Bíblia vai dizendo que, assim como no passado houve falsos profetas, também no vosso tempo existirá falsos profetas. E eles vão criar histórias, vão inventar histórias, com o propósito de fazer o quê? De mentirem, de enganarem, de roubarem, com histórias inventadas. Você percebe, amado? Estão a tirar o teu carro, fogueira santa não existe. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não fala de fogueira santa. Estão a criar propósitos, mentindo você, enganando você. Outra coisa, quando se prega, não é bruxaria, tem muito pastor que quando vem para pregar fala muito de bruxaria, toda bruxaria. Não é bruxaria, é Cristo que salva, é Cristo que liberta. Abra os teus olhos. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que estão a vos enganar? Sabe por que vocês estão cegos? Vocês não querem conhecer a verdade. As vossas Bíblias estão em casa a pegar teia de aranha, vocês não querem intimidade com a palavra. Se não tiver intimidade com a palavra, não tem como ter intimidade com Deus que fez os céus e a terra, não tem como conhecer. Oséias 4,6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você está cego porque você não quer conhecer isso, essa palavra. Você entende? Palavra de vida que transforma a vida do homem, de uma família, de uma nação. Essa palavra transforma toda e qualquer uma história humana. Você percebeu? Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Não se prenda a uma igreja porque te batizaram ali. Abre os teus olhos e saia. Corra. Fuja. Fuja de toda pregação que é mentira. Fuja. Corra. Igreja Santa. Você percebeu? Tem muita igreja falsa. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do sangue de Jesus Cristo. Amém.